Pessoal, vamos lá então para a gente finalizar a nossa aula aqui sobre polímeros. A gente vai falar um pouquinho sobre classificação, né? E nós temos muitos derivados aí dos polímeros, muitos exemplos, enfim. Hoje em dia a gente usa muito, né, em todos os sentidos. Uma parte deles está na forma de PVC, outra parte na forma de silicone, tá? Então nós vamos ter aí os polímeros fazendo parte aí do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá? Então a gente vai aprender a identificar quais são os mais comuns, né? E quais são as suas aplicações diretas no nosso cotidiano, tendo em vista que nós podemos estabelecer aqui já, tá? A divisão entre os polímeros naturais e os polímeros sintéticos, tá? Então a gente vai ver que aqueles que são a base muitas vezes aí de celulose, como que eles são utilizados, né? Por exemplo, a matéria-prima do papel, tá? O próprio silicone utilizado na fabricação de muitos objetos aí, próteses, né, de natação, etc. tal. Então a gente vai ver ao longo dessa aula. É uma matéria mais, digamos que é uma química mais do cotidiano, tá? Então nós vamos ter a oportunidade de vermos aqui como é que se dá esse processo de polimerização, né? Quando você tem a formação dos polímeros, tá? De acordo com frações menores que nós chamamos de monômeros. Então, algumas coisas que a gente tem que saber com relação a essa questão. Então, a gente fala em polímero, primeira coisa, os polímeros são, então, grandes moléculas, processo bem parecido com aquilo que nós chamávamos na digestão. Grandes moléculas são macromoléculas, tá? Então, você tem grandes moléculas constituídas por unidades que nós chamamos de unidades menores ou unidades pequenas, conhecidas como monômeros. Da mesma forma, quando você pega, por exemplo, um aminoácido, tá? O que é um aminoácido? O aminoácido ele refere-se a uma micromolécula de uma proteína. Então, você tem uma grande molécula, quando você pega uma proteína, que são os polipeptídicos. Quando você pega uma pequena fração dessa após a digestão, você tem, então, um aminoácido. Então, macro e micromolécula. Da mesma forma, polímeros, as frações menores ou micromoléculas que correspondem aos polímeros, nós vamos chamá-los, então, tá, de monômeros. E outra coisa interessante, mas então eles são derivados de compostos orgânicos, né? Na maioria das vezes, sim, porque eles apresentam, inclusive, ligações covalentes, né? Que acaba que potencializando mais esse fato. É bem verdade que alguns compostos moleculares, como os ácidos inorgânicos, você tem também ligação covalente. Mas a maior parte deles, né, eles estabelecem, sim, ligações que nós chamamos de ligações covalentes, são compostos orgânicos, né? Então, se você pegar a palavra no grego, poli, lembra lá, né? Muitas, tá? Lembra de cidades, né, no grego. Poli significa muitas e meros significa partes no grego. Então, polímeros, você tem, então, a fragmentação, a divisão em várias partes, tá? E cada meros, digamos assim, essa fragmentação, ela tem uma consistência interessante na composição química de um polímero, tá? Porque ela tem de se repetir várias vezes nesse polímero, tá? Então, quando a gente fala de monômero, dessa micromolécula que constitui um polímero, ela é como se ela fosse uma molécula constituída por chamamos assim, um único mero dos vários poli que ele tem, tá? E o polímero é a fusão desses vários meros, digamos assim. Então, nesse processo, que a gente vai ver aqui, que a gente chama de polimerização, tá? É o nome que nós vamos estabelecer aqui para a reação de formação desses polímeros, tá? O grau de polimerização, ele refere-se ao número de meros que nós temos em uma cadeia polimérica, tá? Então, a gente vai ver como é que é essa questão, essa cadeia polimérica e um detalhe interessante. Se nós analisarmos aqui ao longo da história da humanidade, tá? Nós estamos diretamente relacionados aí a polímeros
naturais, como, por exemplo, o couro, né, que é utilizado por animal, a lã retirada do carneiro, tá? O próprio algodão, tá? A própria madeira. Então, são situações naturais que nós usamos aí no cotidiano nosso, tá? Que são conhecidos como polímeros, tá? E também, atualmente, nós temos os polímeros, que nós chamamos de polímeros sintéticos. Então, a gente vai ver ao longo dessa aula aí bastante coisa relacionada a esse processo de polimerização, tá? Aqui você tem, por exemplo, um elemento, que é o gás etileno, que nós já falamos bastante para vocês. Então, esse gás etileno aqui, ó, ou gás eteno, o que ele é, Zé? O que ele representa, esse gás etileno ou esse gás eteno? Bom, esse gás etileno, esse gás eteno, ele sempre está bem presente na química orgânica, quando a gente estuda, né? Ele representa aqui, na verdade, no caso do processo de condensação de monômeros, ele representa aqui o monômero, tá? Então, é aquele mesmo gás que nós usamos, né? O gás eteno que nós usamos no amadurecimento dos frutos. Então, se você utilizar aqui um catalisador, se você utilizar aqui, ó, uma fonte, tá? Que envolva aquecimento a uma determinada pressão, você vai passar por esse processo de polimerização. Então, olha só, de etileno, ele vai formar aqui o que nós chamamos de polietileno, que é um dos polímeros mais comuns aí que nós temos hoje no dia a dia, tá? E é interessante também, quando a gente analisa o aspecto de formação e quando eles foram estudados inicialmente com relação à sua compactação para formar os monômeros, formando aí os polímeros, né? Essa definição, ela se expande ainda mais, ela não fica circunscrita a apenas uma definição escolástica que diz respeito a produtos sintéticos e produtos naturais, ao couro sintético, ao couro natural. Não, ó, ela é mais abrangente. Então, aqui você vai ter ainda compostos como o próprio DNA, tá? Que nós chamamos também dessas condições aí na biologia, ele está no nosso dia a dia aí, tá formado também por monômeros. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, alguns polímeros que nós temos no nosso dia a dia e algumas classificações que nós temos em função desses polímeros, né? Então, aqui, por exemplo, você tem o polietileno, tá? Que é um dos bastante comuns aí, né? Você vai ao supermercado comprar algum tipo de legume ou algum tipo dependendo do tipo de hortaliça, é muito comum eles fazerem isso aqui, né? Esse polietileno aqui, ó, que a gente acabou de ver como é que se dá a formação dele aqui em cima, a abreviatura dele a gente coloca PE, como se fosse ponto de ebulição, mas não tem nada a ver, né? É porque é polietileno, então polietileno. Então, ó, no dia a dia você vê isso aqui como um filme para recobrir aí os alimentos. Todo mundo tem em casa, né? Isso aqui para preservar, evitar o toque de mosca, etc, tal, né? Para preservar o alimento, você usa esse filme aqui quando você vai comprar, principalmente no mercado, até mesmo para guardar em casa. Aqui você vai ter o polipropileno, a gente usa essa expressão aqui, PP, tá? Então, esse polipropileno aqui nada mais é do que aquela vasilhinha tão utilizada hoje em dia para guardar, né? No caso de todo mundo, tem essa vasilhinha aqui plástica aqui, ó. Então, ela é formada a partir, tá, de monômeros que constituem polímeros que formam o que nós chamamos de poli, tá, propileno. A borracha natural também, tá, é um polímero, né? Aí ela é derivada do látex, né, da seringueira, etc, tal. Então, é conhecida aqui como NR, a expressão de sigla dela. Aqui você tem a formulação dessa borracha natural, e você pode formar aqui, por exemplo, mantas de borracha, tá? Podem ser enroladas. Você tem aqui um outro também aqui, que é um derivado de um alcadieno, né? Você vai ter um polibutadieno, isso representa simplesmente aqui por BR, tá? Que é muito utilizados aí no processo de fabricação dos pneus, tá? Que é no cotidiano nosso, está bem presente, né? E nós temos aqui o famoso PVC, todo mundo conhece, né?
por a sua importância aí nas canalizações, né? Os tubos que nós temos hoje nas casas, tá? E também o que nós temos aí de situações de divisores aqui, de tubos, etc, tal, que são muito utilizados aí em encanamento, tá? O PVC, ele é o famoso policloreto de vinila. Então, policloreto de vinila, tá? Então, você tem o famoso PVC. Aqui você tem a formulação dele. Então, no nosso dia a dia, nós temos uma classificação muito ampla. Outro aqui, que é a famosa PET, né? O polietileno de... aí tem um nomezinho meio estranho, né? De terefitalato. Então, tá aqui, ó. É mais fácil falar PET mesmo. Essa cadeia aqui, ó, grande, né? Que compõe as garrafas PETs. Então, uma garrafa de água mineral aí, para você se lembrar. Um que é muito utilizado aqui, você tem até essa prótese de silicone que é usada no seio, né? Para muitas mulheres optam por fazer isso, por analisar que tem, achar que tem um seio pequeno, quer ter um seio maior, quem tem seio maior quer ter um seio menor. Então, ninguém entende isso. Esse aqui é um problema, né? Na cabeça humana. Então, você tem aqui, ó, silicone, aqui você tem a formulação dele, e aqui você tem a prótese de silicone. Eu só vou fazer um comentário rápido aqui, porque, assim, tipo, se você faz a opção por colocar futuramente, por exemplo, uma prótese de silicone, tem gente que é desesperado por causa dessa questão, né? Tem um problema, tá? Qual que é o problema? Você coloca a prótese de silicone mais à frente, quando você começar a fazer o processo de mamografia, no processo de mamografia, muitas vezes essa prótese aqui, ela acaba escondendo o tumor que fica atrás, tá? Aí não dá para ver um tumor cancerígeno ou algo do gênero. Aí você acaba complicando sobre esse aspecto, sobre esse ponto de vista, tá? Então, se me perguntasse, bom, cada um acha de um jeito, mas eu não recomendo, tá? Essa questão aí estética aí, simplesmente aí, porque não é tamanho de mama que vai fazer tanta diferença assim. Mas olha só, eu tenho aqui o nylon, também conhecido como nylon 66, né? Todo mundo conhece aí. As roupas de nylon também são polímeros, tá? Mas você tem uma cadeia imensa aqui, ó. Por exemplo, você tem o casaco de nylon, esse aqui também, ó, o famoso Teflon, tá? Que é o PTFE, também um polímero aí, ó, que é utilizado aí como antiaderente de frigideira, tá? Então você tem o famoso Teflon. Você tem o Kevlar, tá? Que é utilizado pela polícia, pelo exército, tá? Como um polímero que forma aí um colete à prova de balas, tá? E aqui nós vamos ter as estruturas, como é que elas são, né? Qual que é o sequenciamento de monômeros, quimicamente falando, que tem como função a formação dessas estruturas que nós chamamos aqui de macromoléculas de polímero, né? Não é à toa que, quando você pega aquela enzima lá, fundamental nos processos de DNA, tá? Você tem lá a polimerase, né? Chama de polimerase, inclusive, o nome da enzima, tá? Então, essas interações físicas que ocorrem ao longo das cadeias dos polímeros, elas dependem, tá? Das propriedades, então, físicas de cada um, né? Então, você tem uma propriedade, a ligação é mais forte, mais fraca, etc, tal, vai depender da composição química de cada reação, tá? Então, aqui você tem cadeias sem ramificações, ou também conhecidas como cadeias lineares. Aqui você já tem cadeias com ramificações, tá? E aqui você tem cadeias cruzadas, né? Ou que a gente chama de reticuladas na formação. Dependendo desse tipo de cadeia aqui, lógico que você vai dar maior força de coesão entre os monômeros, tá? Entre os compostos que estão ali se estabelecendo na forma molecular. Então, a classificação quanto ao método de preparação, tá? Nós podemos ter aqui os polímeros sintéticos, como, por exemplo, os de adição e os de condensação e de eliminação. Então, como é que são formados esses polímeros? Bom, aqui a gente vai ver aqui, ó, aí é parecido com aquilo que nós vimos nas aulas anteriores aí com relação às reações químicas. Eu vou ter aqui os polímeros que nós chamamos de
polímeros de adição, tá? Então, nesses polímeros de adição aqui, ó, o que está havendo aqui, ó? Então aqui, ó, eu tenho o par de elétrons que estabelece a ligação π, tá? Do etileno, tá? Então, o que vai acontecer? Nesses polímeros aqui, não há eliminação de substâncias químicas quando você tem reação entre os monômeros, tá? Mas você vai ter a conformatação aqui das ligações, tá? Então, ó, uma necessidade é que cada monômero desse aqui, ó, que é o etileno, ele tem, então, uma dupla ligação, uma ligação π, que ele consiga abrir, e depois da abertura, ele vai reagir, né, os monômeros entre si, para formar uma cadeia maior. Então, aqui, por exemplo, você tem 3 monômeros de etileno. Então, você tem aqui um gás, eteno, tá? E esse gás eteno, ele tem uma ligação π, uma ligação sigma. Essas ligações aqui, ó, elas se abrem em pareamentos de elétrons e se tornam ligações simples, ó. Isso aqui é importante. É importante porque você sabe que para resistência também, no caso desses polímeros de adição, é muito importante, tá? Essas ligações sigmas, que são ligações mais fortes que a ligação π. Então, ele vai perder ligações sigmas e não vai perder ligação π. A ligação sigma é aquela ligação que nós vimos no processo de hibridização, que ela promove, de fato, uma interação maior entre as moléculas, tá? Aqui você vai ter um exemplo oposto, que é o polímero, ou os polímeros, né, por condensação ou de eliminação. Então, mais uma vez, nesse caso específico aqui de adição, você vai ver que vai ser formado o polietileno, por exemplo, sem a formação de um outro produto que não é liberado, tá? Nenhum outro elemento químico aqui com processo de formação, como é comum naquelas outras reações que nós vimos, halogenação, nós vimos várias reações químicas nas aulas anteriores, tá? Nesse caso aqui, esterificação, etc, tal, saponificação. Então, aqui não, aqui você não tem um outro produto, você vai ter o mesmo produto, tá? Ou seja, o mesmo número de átomos aqui são preservados a partir desse produto. Não tem nenhum processo de, nesse caso da adição, não tem nenhum processo de eliminação ou desidratação ou algo do gênero. Já nesse caso aqui, ó, e nós vamos ter aqui os polímeros de condensação ou de eliminação, aí nós podemos sim ter, por exemplo, nós temos o caso aqui da amônia, do HCl, tá? E nós temos o caso aqui da água, tá? Como que ocorre a interação entre compostos dessa natureza? Então, você tem aqui uma interação bastante interessante, né? Que eu tenho um radical aqui, ó. Esse radical aqui, por exemplo, é o radical carboxila, né, do ácido carboxílico, tá? E aqui eu tenho um radical que a gente chama de radical amina, né? Então, quando você tem compostos, tá, que você tem diferentes radicais, diferentes funções químicas, como é que estabelece a formação de um polímero e como é que acontece a eliminação de água? Então, parecido com aquilo que nós vimos nas aulas anteriores. Aqui você tem, ó, a saída de um hidrogênio, tá, da amina, e aqui você tem a saída do OH, do radical carboxílico. Então, com essa saída aqui, ó, você tem a fusão dos dois radicais, e aqui você vai ter a eliminação de água. Verdade, Zé. Então, aqui eu vou ter a eliminação de água. Sim, você vai ter eliminação de água a partir da formação desse novo radical, tá? Nossa, Zé, então aqui, ó, ele está formando um radical aqui, amida, né? E está eliminando água. Exato. Então, é bem simples. Aqui, com relação à estrutura química, tá? Você vai ter aqui os polímeros que apresentam cadeias homogêneas. Então, se você tem aqui cadeias homogêneas, tá? Nessa cadeia principal aqui, nós vamos ter aqui exemplificações apenas com átomos de carbono. Então, nesse caso aqui, você não tem um heteroátomo, por exemplo, na cadeia principal. Aqui você tem, por exemplo, ó, o polietileno, o polipropileno. Você está vendo aqui que a cadeia principal sempre vai ter átomos de carbono. Aqui eu vou ter aqui o polibutadieno, cadeia principal, sempre átomos de carbono. E aqui eu tenho o PVC, né? O PVC não. Aqui eu tenho policloreto de polivinila. Então aqui você também, ó, na cadeia principal você só tem
átomos de carbono, tá? E aqui você tem os polímeros de cadeia heterogênea. Nesse caso, qual que é a diferença? A diferença é a presença daquilo que nós chamamos de heteroátomos entre os monômeros, tá? Então, é muito comum você ter a presença desse heteroátomo aqui, ó, entre os monômeros. Que você vai ter alguns, né? Que você tem, por exemplo, o policarbonato. Então, tá aqui, ó, policarbonato. Aqui você tem o oxigênio quanto ao heteroátomo, tá? E conta agora o comportamento. Então, nós temos aqui dois tipos para a gente analisar, quanto à estrutura química, agora quanto ao comportamento mecânico deles, porque eles são formadores de plásticos, né, são formadores de fibras, e as fibras nós chamamos também de elastômeros. Então, quando eles são plásticos, tá, eles podem ser aqui o que nós chamamos de termoplásticos, como é que é a sensibilidade que eles detêm em relação ao calor. E aqui tem um detalhe interessante, que são basicamente aqueles que são derivados de petróleo. Nós sabemos que grande parte dos polímeros, né, eles são derivados do petróleo. Então fica fácil para a gente analisar e a gente observar, tá, no dia a dia. Então aqui nós vamos ter aqui, ó, alguns que termoplásticos eles se fundem quando são aquecidos e quando sofrem aumento de pressão, tá? Porém, se fundem quando são aquecidos a determinadas temperaturas, porque quando eles se tornam rígidos, tá? Depois de um determinado resfriamento, aí eles não são mais tão suscetíveis a essa variação de temperatura, tá? E você tem aqueles que não se fundem de jeito nenhum, são os polímeros que nós chamamos aqui de termofixos, tá? Que não se fundem nem na presença de calor. Então, aqui você tem alguns termoplásticos e aqui você tem alguns termofixos, tá? Vamos pegar aqui, ó, o epóxi, por exemplo. Zé, o que é esse epóxi aqui, ó? Ah, então você tem aqui um tipo de epóxi, vamos usar aqui no dia a dia, que vocês usam em casa, que é aquela, como é que chama aquela massa que você faz lá para você, fugir o nome. Você usa, é epóxi mesmo, é cola de epóxi. Só que você faz uma massinha, por exemplo, quebrou alguma coisa. Aí você quer moldar aquilo. Aí você mistura dois tipos. Durepox. Durepox, isso. Durepox, exatamente. Aí você mistura aquelas duas massinhas, você forma uma nova massa, aí você vai sobre a superfície que está quebrada, se não fica perfeito, mas ajuda bem, que depois você pode pintar, né? Aí você vai com aquela superfície quebrada e você faz a correção ali com o Durepox. Depois que ele solidificou ali, é rápido também o processo de solidificação, acabou o problema, né? Ali você pode esquentar, você pode fazer o que quiser, que parece com uma massa mesmo, vamos colocar um concreto ali, parece que você concretou aquele local, tá? E é usado também como pisos também, né, de epóxi, que você acha isso aqui muito em garagens, e você acha muito também shopping, etc., né, de garagem de shopping. E aqui você tem essa estrutura aqui, que é utilizado para lâmpada, né? Você coloca aqui a lâmpada, que muitos locais aí é conhecido como baquelite, né? Baquelite. Então, aqui você coloca a lâmpada, né? E aqui você tem, aqui na nossa região, na verdade, a gente chama isso aqui de bocal de lâmpada, né? Então, essa estrutura aqui, ó, ela tem metal por dentro, então ela aquece quando a lâmpada está acesa. Então, a luz branca até aquece menos, ela dissipa menos calor, acaba gastando menos energia. Mas a luz amarela, ela aquece muito. Você tem luz amarela aí de que vai até lâmpada de 200 watts, que hoje é até proibido, né, ser produzido. Então, imagina se esse polímero aqui, ele fosse, então, ele fosse um polímero suscetível ao calor. Então, toda vez que você acendesse a luz, passaria um tempo, ele iria, então, virar aqui uma espécie de borracha queimada. Mas isso não acontece. Não acontece por quê? Porque é um polímero que a gente chama de termofixo. Ele é totalmente suscetível ao calor. E aqui nós temos aqueles que, se você aquecer muito, ele responde, né? Então, que são os polímeros termoplásticos. Até muitas vezes o encanador, para ele conseguir fazer a entrada de um cano no outro, ele aquece um dos canos para favorecer aqui o processo de dilatação. Depois, quando ele esfria, ele abre ali dentro e ali não passa mais
a água, né, onde tinha um vazamento ou algo do gênero. Então aqui você tem vários tipos, inclusive de cadeira, tá? Você usa aí nos locais, nos consultórios, etc. Tal. E as fibras, hein? Então as fibras elas são interessantes porque elas são fortes, né? E difíceis aí a tensão, a ruptura, de acordo com a força. Por quê? Elas são orientadas no sentido longitudinal, tá? Então ela tem elevada tração, que a gente chama na física, de elevada tração mecânica. Então elas são muito importantes aí para formação de fios, de uma forma geral. Então aqui você tem o famoso nylon. O nylon nada mais é do que uma poliamida, tá? Você tem aqui o famoso poliéster, utilizado aí como tecido aí de roupa, muito utilizado. E aqui nós temos a poliacrilonitrila, tá? Que a gente chama de PAN. Essa poliacrílica aqui, ó, ela tanto ela é utilizada aí para a formação de fios bastante resistentes, e esses fios bastante resistentes aqui, muitas vezes, eles são fios que são cabeamentos que passam, por exemplo, internamente os pequenos cabos de internet, tá? Então, você tem aqui o PAN. E nós temos aqui um outro tipo aqui, ó, que são os elastômeros, tá? Que são polímeros que nós usamos no nosso dia a dia aí, bastante resilientes, né? Como, por exemplo, a borracha, a fita isolante, a goma que forma o chiclete, tá? Esse aqui tem uma facilidade maior, tem uma resistência menor, né, no dia a dia, tanto com relação ao calor, quanto com relação também à tração. Então, você está com a fita isolante, você puxa facilmente, né, o chiclete, e esse chiclete aqui dentro de você sabe muito bem que é igualzinho semente, tá? Aquelas sementinhas que você come do tomate, né? Pois, com o passar do tempo, como nós não temos uma enzima específica para digerir esse tipo de polímero, como, por exemplo, o babalu que você gosta aí, quando era criança engolia algum ou outro, né, vai parando na região do apêndice, né, junto com a sementinha de tomate que você come, junto com várias sementes que você acaba engolindo, né, para no apêndice ali, e futuramente você pode desenvolver uma apendicite. Então isso aí não era bobeira, que o pessoal falava, não engole, não, que isso aqui faz mal. Não era bobeira, não. Agora, nem sempre você fala assim, nossa, eu engoli muito chiclete ao longo da minha vida, etc. Tal. Eu engoli muito essa forma de elastômero aí, de polímeros ao longo da minha vida. Nem sempre vai parar ali, tá? Na maior parte das vezes passa reto e desce pelo intestino grosso mesmo, embora ele não seja digerido, ele vai ser, então, um dos componentes das suas fezes. Então, não é também... E quando que eu vou ter problema? Então, se a gente for analisar por esse lado aí, e a maioria das pessoas comem o tomate, quem se preocupa se perguntasse para vocês, por exemplo, você tira aquela sementinha do tomate? Eu tenho certeza que a maioria vai falar, não tiro, não vou ficar lá tirando a sementinha do tomate. E essa sementinha ali, ela é formada, então, porque ela tem uma resistência muito grande de lignina, tá? De tecido esclerenquimático ali por cima, muitas vezes, que protege, e aquilo ali não é digerido de jeito nenhum. Então, pode ser um fator desencadeante de infecção futura, principalmente na região do apêndice, mas faz parte da nutrição, vida que segue. Então, olha só, os termoplásticos, então, olha a estrutura aqui, ó, das cadeias poliméricas, lineares ou ramificadas, tá? Sofrem, então, fusão quando aquecidos. Então, são produtos que podem ser reciclados, tá? Então, são recicláveis. No caso dos elastômeros, como a borracha, que nós vimos aqui em cima, né? Chiclete, fita isolante, etc. Tal, você tem poucas ligações que a gente chama de ligações cruzadas. Então, a distância dessas ligações, elas são bem maiores. E pelo fato da distância ser bem maiores, esses tipos de produtos aqui, eles possuem grande elasticidade, tá? E nós vamos ter aqui também o que nós chamamos dos termofixos, tá? Aqui sim, ó, você tem bastante ligações, tá? Que são cruzadas, reticuladas, então aí eles acabam apresentando muito maior resistência a altas temperaturas, como a gente viu lá, o epox, por exemplo, o durepox, tá? E depois que eles são formados, já estão estabelecidos, eles não são mais remoldáveis, tá? Eles não são mais remoldáveis após a secura deles, após estarem secos.
E aqui nós vamos ter os copolímeros. Então, quando a gente analisa aqui, ó, são polímeros formados por 2 ou mais monômeros diferentes. Então, aí vai algumas aplicações. Nós vamos ter aqui o estireno, tá? De acrilonitrilo, que é conhecido como SAN, né? SAN, que é responsável pela formação das garrafas, que nós chamamos aqui de garrafas térmicas, tá? Nós vamos ter aqui o etileno de acetato de vinila, isso aqui todo mundo conhece também, aqueles tapetes educativos aí, tá? Não só nos tapetes educativos, né? Você tem outras aplicações também. Você tem aqui o EVA, que a gente chama, né? O EVA. E quem trabalha com educação infantil sabe da importância aí dos EVAs aí. Então você tem aqui os tapetes, tá? E aqui, vou fazer aqui alguns exercícios, que ainda dá tempo. Aqui você tem aqui um exercício da PUC. Aliás, tem prova da PUC de Poste Caldas agora, prova online, amanhã, né? Acho que é dia 21, é amanhã, sábado. E a prova de medicina vai ser a prova online, PUC de Poços. Polímeros são macromoléculas formadas por repetição de unidades iguais, os monômeros. A grande evolução da manufatura dos polímeros e a diversificação das suas aplicações caracterizam o século XX como o século do plástico. Hoje em dia, é um dos elementos que mais estão presentes na nossa vida, tá? Aí vai dizer assim, a seguir são representados alguns polímeros conhecidos. Então, ele vai apresentar aqui para a gente alguns polímeros conhecidos. O primeiro aí que a gente está vendo, né, é o famoso nylon, se não me falha a memória, poliamida, né? É o nylon, primeiro. Então, primeiro nós temos aí o nylon. Vamos ver aqui, ó. Primeiro nós temos o nylon. O segundo, nós vamos ter aqui o teflon, tá? Então, nós vamos ter aqui o famoso teflon também, que é muito utilizado no nosso dia a dia. O terceiro é o polietileno, que a gente falou agora há pouco dele. Então, você tem aí o famoso polietileno, tá? Aí nós vamos ter o quarto aí, que é o famoso PVC, né? Tem cloro, é isso mesmo. É o PVC, o quarto. Nós temos o PVC aqui. E esse grandão aqui, ó, o quinto, tá? Nós vamos ter aqui o poliéster, né? Aquele que é formador da roupa, etc. Tal. Então, nós vamos ter o famoso poliéster, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, eu tenho, em cima eu tenho, é isso mesmo, poliéster. Então, eu tenho, o primeiro que a gente viu foi o nylon, o segundo que a gente viu em cima aqui, ó, foi o teflon, polietileno, PVC e poliéster. Vai. Aí vai dizer assim, assinale a alternativa que relacionam as estruturas e seus respectivos nomes, né? Então, essas estruturas de cadeias formadas aqui, a gente tem que ficar esperto, tá? Você não tem que decorar, mas tem que bater o olho, pelo menos, e tentar identificar cada uma, tá? Então, quando você bate o olho assim, você guarda mais ou menos a cadeia, tá? Uma cadeia de nylon, uma cadeia de teflon, uma cadeia de polietileno, etc. tal, né? De PVC. Então, você guarda as cadeias para facilitar aí na hora que você resolver um exercício desse tipo aí, você vê com o exercício da PUC, embora não é um exercício tão comum, mas tudo bem. Então, o primeiro que a gente viu foi o nylon mesmo, o segundo aqui, o teflon, então tá aqui, o terceiro, polietileno, tá aqui, o quarto aqui, ó, o PVC, é isso mesmo, letra C tem o PVC, e o quinto a gente tem o poliéster, tá? Então, nesse caso aqui, ó, Zé, eu teria que marcar a alternativa C, né?
sim, você teria que marcar a alternativa C. Então, você tem que decorar? Não, você tem que acostumar, tá? Bater o olho e saber identificar. Porque senão um tipo de questão dessa aqui, dificilmente você vai acertar, embora é uma questão fácil, mas você tem que aprender identificar como é que se resolve essa questão. Aqui agora tem a Universidade Federal de Santa Maria, né, lá no sul do país. Aí você vai ter aqui, ó, analise as representações de polímeros sintéticos a seguir. Então, te dá algumas representações aqui, tá? De polímeros sintéticos e pede para você analisar cada polímero desse aqui, tá? Então, quando você vai analisar cada polímero desse aqui, você vê, então, a origem desse polímero, né? Aí ele vai dizer assim, indique a alternativa correta. Aí, quando ele pede para você indicar a alternativa correta, obviamente ele vai fazer aqui uma série de colocações. Aqui eu tenho, ó, para começar aqui, ó, eu tenho um polivinil aqui que a gente viu, né? Esse aqui é um polivinil, tá? Aí ele diz assim, ó, 1 e 2 são poliamidas, polímeros de condensação. O 2 é, o 1 não. O 1, ele é um polímero de adição, tá? Aí diz assim, ó, 1 e 3 são polivinilos, polímeros de adição. Então vamos lá. O 1, não é um polímero de adição, não é que é? O 3, ele é derivado aqui, ó, de um éter, ele pode ser considerado aqui uma adição de dois polímeros, esse aqui não, tá? Esse aqui não é, nesse caso aqui, ele não é uma polivinila. O 2 e 3 são poliésteres e polímeros de condensação? Não, porque eles não vão ter a liberação aqui de nenhum subproduto aqui de água ou algo do gênero. Aí ele diz assim, ó, o 1 é um polímero, é um polivinil? Sim, é um polietileno. Um polivinil, que é um polímero especificamente de adição. Esse aqui está correto, ó, tá? Esse aqui está correto. O 3 é uma poliamida. Não, você não tem nem amida aqui para identificar no 3, ó, não tem nada a ver. Um polímero de condensação. Não tem amida aqui. Então aqui você marcaria letra D. Então os exercícios dependem muito aí dessa situação aí que você tem no dia a dia. E aqui ele apresenta uma reação aqui que está falando do bocal, né? Então a baquelite, ou famoso bocal, ainda é bastante utilizado em utensílios domésticos e materiais elétricos. É um polímero de condensação, formado pela reação de fenol com formaldeído, ocorrendo a eliminação de uma substância composta. Então, aqui você tem, então, a condensação e depois você tem aqui um produto de eliminação, tá? Ele te dá aqui a reação química que vai estabelecer aí esse produto de eliminação, tá? Ah, mas o que está saindo aí, Zé? O que está saindo aí? A eliminação desse produto aí, ó. Se você prestar atenção aqui, ó, você vai ver aqui, ó, que vai sair, ó, H2O. Então, o produto de eliminação aqui seria basicamente um processo de desidratação com eliminação de água, né, Zé? Com eliminação de água. Lembrando que aqui eu tenho um fenol, aqui eu tenho um fenol, aí eu vou ter, então, a condensação, tá, desses dois fenóis aqui após a desidratação. Aí eu vou ter a formação, então, desse produto que é conhecido como termofixo, né, que ele não varia basicamente com calor ou com determinadas temperaturas. Não tem, então, essa variação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, o que ele vai pedir aqui nesse exercício. Aqui ele vai dizer assim, ó.
O produto de eliminação indicado na equação anterior é a água, né? Então aí não tem erro, ó. É só você analisar o que você vai ver que é a água que vai sair dos dois radicais, tá? Então você tem outros exercícios aí para exercícios mais abertos, né? Você tentar depois aí que a gente já está acabando nossa aula, né? Vamos fazer a nossa chamada aqui de cada dia. E assim nós terminamos a última aula nossa de química. E a semana que vem a gente faz exercícios das aulas anteriores, inclusive, tá? Estava mais preocupado com acabar a teoria, agora a gente faz exercícios aí das reações químicas. Ana Laura. Presente, Zé. Carol Fleury. Presente, Zé. Carol Amaral. Presente. O Enzo. Ok. O Iago. A Isabela Correia. Presente. Ok. A Isadora. A Júlia Alves. O Luca Baggio. A Luísa Magalhães. Ok. A Luísa Almas. Ok. Maria Carolina. Maria Paula. Maria Carolina, ok. Maria Paula. A Mariana de Souza Figueiredo. Presente. A Sofia. Ok. E o Thales. Presente. Ok, meus caros. Então, bom final de semana para vocês. Semana que vem eu volto na segunda para a gente já encerrando, né? Já encerra. Acho que biologia acho que já está quase encerrado. Depois a gente faz exercício. Tchau, tchau. Até